E aí, boa noite, boa noite pessoal, gravando aí, vamos lá para a primeira aula de fatoração, beleza? Vamos lá para a nossa primeira aula de fatoração, ok? Aula não, é exercício, né? A gente fez a aula passada e agora a gente vamos fazer esse exercício, beleza? Alguns exercícios eu acho que tem aí em torno de umas 15 questões, tá certo? E aí eu fiz uma forma para a gente, durante essas questões, a gente conseguir. Eu fiz de vários módulos, várias questões diferentes uma da outra para servir de exemplo para as demais questões. Então isso aqui é a base, e a partir daí vocês vão na internet pegando as questões e vão fazer mais e mais, e tem um universo de questões aí para a gente fazer, beleza? Então a primeira aula, fatores, as expressões, colocando em evidência o que? O fator comum de cada item. Vamos lá para o item 1 aqui, ó, beleza? Então no item 1, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 6x ao quadrado, eu tenho aqui, ó, y ao quadrado menos 9x ao quadrado, y mais 15x, tá certo? Y ao quadrado. Então eu tenho que ver aqui quem é os fatores comuns. Primeiramente, eu estou vendo que os fatores comuns aqui é x, ó, porque em toda a expressão aqui eu tenho x aqui, x aqui, x aqui. Estou vendo também que o y também é com fator comum em tudo. É que o numeral, a parte literal, a parte numeral aqui, a parte numérica aqui, ó, também é fator comum. Então, a primeira coisa que eu faço, eu posso aqui. Lembra que eu disse o que é fatoração? Fatoração é trocar 6 por meia dúzia, tá certo? Sempre é isso, tá certo? Tem várias, não tem um jeito certo de fatorar, tem várias formas da gente fatorar isso aqui. Então a primeira coisa que eu poderia fazer aqui, eu poderia ver, posso olhar aqui, eu percebo aqui, ó, que esses números aqui, todos eles podem ser divisível por 3, ó, todos eles, ó. Eu posso dividir eles por 3, tudinho aqui. Porque eu posso dividir 15 aqui, ó, por 3. Posso dividir 9 por 3 e posso dividir 6 por 3. Tá certo? Eu também tenho os fatores comuns aqui. Então eu vou dividir aqui pelos fatores comuns. Quem é os fatores comuns? X, ó. Então eu posso dividir todos por x aqui, ó. Ou seja, dividir aqui por x, aqui por x, aqui por x. Mas eu sei que y aqui, também y é fator comum. Então eu vou dividir tudo por y. Aqui, ó. Y, y e y. Tá certo? Agora vamos fazer essa divisão e vamos ver o resultado. Aqui, ó. Y, eu tenho y2 aqui, ó, dividido pro y aqui, ó. Lembra? Eu tenho essa divisão, ó. Y elevado a 2 dividido, eu posso escrever assim, y por y. Quando não tem nada aqui, tem 1. Lembra disso? Base iguais, ó. O que é que eu faço? Se a base é igual, eu repito a base, ó. Tá certo? E faço o que? Subtraio os expoentes. Fica 2 menos 1. Então fica quanto? 2 menos 1 é 1. Pronto. Então 1 fica y aqui, ó. E o 1 tá aqui em cima, ó. Não aparece, mas tá aqui em cima. Então a mesma coisa eu vou fazer com esses aqui. Então vai ficar 15 dividido para 3 é 5. Pronto, 5. Certo? Corto o y com o x com x aqui, ó. Cortei x com x, vai embora. Então, aqui a gente já fez aqui, ó, que isso aqui dividido por isso sobra y. y2 dividido por y sobra y mais, pronto, mais. Mesma coisa, eu posso cortar esse y com esse y aqui, cortei esse com esse, tá certo? Então ele foi embora. Então tem aqui, ó, 9, tá certo? 9 dividido para 3 é 3. Tá aí. Ok? x2, ó, x2 dividido por x, tá certo? Fica x. Tá aí. Okay? Você pode pensar o x dessa mesma forma, ou você pode pensar o seguinte, ó, que eu tenho aqui, eu tenho x elevado a 2. X elevado a 2 é a mesma coisa de x vezes x dividido por x, ó, dividido x vezes x dividido por x. Posso cortar um x aqui com outro x aqui. Então sobra x. Foi o que eu fiz aqui, ó. Sobrou x aqui, ó. Beleza? É a mesma coisa. Vamos fazer para o outro aqui, ó. Já fiz aqui. Se eu tenho aqui
y elevado a 2 dividido para y, fica y. Tá certo? Então tem o x elevado a 2 dividido por x, fica x. Pronto. Então eu tenho aqui, ó, 6 dividido para 3, né? 6 dividido para 3 fica 2. Agora coloco os parênteses. Olha, se eu dividir tudo por tudo isso aqui, se eu dividir por xy, então para não alterar o valor, eu vou multiplicar por 3xy. Está aí, coloquei. Terminou a questão, tá aí a expressão colocada em evidência. Beleza? Eu acho questão bem tranquila para quem vai, tanto para quem essa questão é muito boa para quem vai fazer os concursos militares. As primeiras questões, principalmente da EPICAR, cai uma questão dessa de fatoração, tá certo? E os alunos os outros alunos que a gente vai fazer IFRN, Enem, toda isso aqui é a parte básica da matemática que a gente deve saber. Uma aula muito boa. Vamos lá para a questão 2. Tá? Questão 2 aqui, ó. Vamos lá para a questão 2. Então, questão 2, eu tenho aqui, ó, x, né? X menos 4, fecho o parênteses, mais 6, x menos 4. Como é que a gente faz isso aqui? Percebe que esse valor aqui, ó, é igual a esse, ó. Quando eu tava fazendo, eu fiz uma fatoração por agrupamento assim, ó. Eu tenho aqui as expressões que estão dentro de parênteses são iguais, ó. Tá? Então se são iguais, eu vou conservar só em um, ó. Pronto. Multiplicado aqui, ó. Eu tenho aqui, eu vou agrupar o x com esse outro aqui, ó. Então vai ficar x mais 6. Tá aí. Terminemos a questão. Mais simples ainda. Tá certo, pessoal? Vamos lá para a questão de número 3. Questão de número 3. Tá aí. Questão de número 3. Então vou vou fatorar essa expressão aqui. Ok? Para mim fatorar essa expressão aqui, eu tenho que primeiro olho para ela e vejo quais são os fatores comuns. Os fatores comuns aqui estão se repetindo. Fatores comuns é aqueles fatores que se repetem. Então são aqui, ó, x e x. E tem aqui a parte numérica também, ó, 2 aqui, ó, e 4 aqui, que também está se repetindo, tá certo? Então eu posso dividir de cara, eu posso dividir tudo isso daqui por x. De cara eu posso dividir isso tudo aqui por x. Tá certo? Tá certo? Se eu posso dividir... E a parte numérica aqui, ó. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia dividir tudo por 2 aqui, ó. Também, ó. Ou seja, 2 é dividido para 2 e 4 é dividido para 2. Então, vamos ver aqui, ó. Eu posso cortar esse x aqui com esse x aqui, ó. Tá certo? Cortar os x, ó, são igual. Sobrou y. Então, 4 dividido para 2 é 2. 2 o quê? 2y. Muito simples, né, pessoal? Ok? Mais o que? Eu posso cortar um x daqui, ó, com um x daqui, ó. Pronto, um x daqui com um x daqui. Então sobrou x. Então sobrou x. Por que sobrou x? Porque 2 aqui dividido para 2 é 1. Ou 1 aqui, ó, não aparece não, mas está aqui. Então você vai fechar os parênteses aqui. Se eu dividir tudo por 2x, para não alterar o valor, tenho que multiplicar tudo por 2x. Então, cheguemos aí, ó, a 9, tá fatorado. Quando eu digo que a fatoração é trocar tudo, é trocar 6 por meia dúzia, eu sempre digo isso, é um conceito que eu levo, sempre isso, que fatoração eu tá trocando 6 por meia dúzia. Por quê? Porque é muito simples. Se eu pegar isso aqui e multiplicar, se eu pegar isso daqui, ó. Deixa eu pegar outra cor de caneta aqui. Imagina aqui, se eu pego aqui, ó, multiplicar isso aqui, chuveirinho de dentro pelo de fora, 2 vezes 1 é 2, x vezes x, x ao quadrado, tá certo? Mais aqui, ó, 2 vezes 2, 4, tá? X vezes y, xy. Percebe que quando eu faço isso, volta a ser isso daqui. Por isso que eu sempre digo que
que fatorar é trocar 6 por meia dúzia. Beleza? Vamos lá para a questão 4. Se você fez um cálculo e acha que tá errado, só é você calcular, fazer o cálculo aqui, tem que voltar a uma prova, né, para saber que tá certo, que automaticamente vai voltar a ser o que você está fatorando, tá certo? Então não tem como errar uma questão de fatoração por esse sentido. Beleza, vamos para outra questão aqui, tá certo? Aqui, os fatores, fatores as expressões seguintes usando a fatoração por agrupamento, tá certo? Professor, o que é uma fatoração por agrupamento? Agrupar. Eu tô olhando isso aqui, eu já vejo que o seguinte, ó, eu vejo que aqui eu vou agrupar assim, sempre quando eu pego uma fator de agrupamento, eu agrupo ele de 2 em 2, ó, 2 aqui e 2 aqui. É muito simples fazer isso, certo? Então, ó, primeira coisa, o que é que eu vou fazer com uma fatoração dessa por agrupamento? É muito simples. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou agrupar ele, né? Então, eu vejo aqui que aqui os fatores comuns aqui que tá aqui, ó, é 2, é x e x e 4 e a parte numérica também, né? Então, aqui eu tenho. Então, eu posso dividir tudo de cara isso aqui, tudo por x, tá? Posso dividir isso aí de cara tudo por x. De cara eu já poderia fazer isso. Beleza? Pronto. Se eu posso dividir tudo por x, eu também posso dividir por 2 aqui, ó. Igual tá fazendo na outra, ó, 2. Porque o 4 dividido por 2, tá certo? E o 4 aqui, ó, é dividido por 2 e o 2 dividido por 2 e o x aqui eu posso dividir ele também. Vamos ver o outro aqui. Eu tenho quais fatores comuns que eu tenho aqui, né, nessa outra aqui. Quais os fatores comuns que a gente tem aqui? Eu tenho aqui, deixa eu ver, eu posso dividir tudo aqui por 3, aqui rapidinho, ó. Divido essa parte por 3, essa parte aqui por 3, tá certo? Posso fazer isso, tá? Aqui tem outro fator comum aqui que eu tenho, é y aqui, y aqui. Então eu posso dividir tudo aqui por y, aqui por y e aqui por y. Pronto, tá? Lembra que eu estou dividindo tudo aqui por 2x, no final eu tenho que multiplicar tudo por 2x. Aqui eu estou dividindo tudo por 2y, no final eu tenho que multiplicar por 2y. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui a x, posso cortar com x, posso cortar x com x aqui, ó, cortar. Tá certo? Então se eu corto x por x, x vai embora. Então fica 4, aqui ó, 4 dividido para 2 é 2. Tá aí. Menos, tá certo? E agora eu posso cortar esse x aqui com esse aqui, ó. Então sobra um x. A gente já fez isso, né? Sobra um x. Eu cortei x aqui com esse aqui, sobra um x. Então só sobrou x. Beleza? E 2 dividido para 2 é 1. Ó, 1 aqui. Não precisa colocar. Tá aí. Se eu agora vamos pensar aqui comigo. Se eu dividir tudo por x, por 2x, eu tenho que, para não alterar o valor, eu tenho que multiplicar tudo por 2x. Tá aí, resolvemos a primeira parte aqui por agrupamento. E agora mais, vamos lá. Y dividido por y, eu posso cortar y com y aqui, ó, rapidinho. Então, y foi embora. Então, fica 6 dividido para 3 é 2. Pronto, 2. Agora, eu posso cortar esse y com esse outro aqui, ó. Tá certo? Sobra x. Então, menos aqui, esse menos aqui, ó. Certo? Sobra x. 3 dividido para 3 é 1. Certo? Então, aqui sobrou x. Então, se eu dividir tudo por 3y, eu tenho que no final multiplicar tudo por 3y, tá certo? Tanto faz colocar a multiplicação aqui como aqui, tanto faz. E agora só é agrupar. Agrupar o que? Percebe que isso aqui, ó, é igual a isso. Então vou agrupar em uma parte e um só. Pronto. E agrupei em um só. Multiplicado, agora só é fazer isso aqui, ó. Ó, agrupar os de fora. Tá certo? Agrupei o de dentro, agora é só agrupar a parte de fora. Então fica 2x, tá certo? Mais, ó, mais aqui, ó, mais, tá certo? 3y, ok? Professor, e se eu multiplicar assim, se eu colocasse
Ah, eu não sei o que isso aqui está certo. Então, se você fizer isso daqui, não vou fazer aqui para a gente não perder tempo nas outras questões. Se eu fizer isso aqui que eu expliquei na aula passada, multiplicar um pelo outro aqui, eu ia voltar a ser, ia chegar a isso aqui novamente. Beleza? Muito simples essa questão aí. Vamos lá agora para a questão 5, tá certo? Vamos lá agora para a nossa questão de número 5, tá certo? Por agrupamento também, vamos fazer um cálculo aqui por agrupamento. Então eu estou vendo aqui, a primeira coisa que eu faço isso aqui, ó. Posso fazer até mentalmente isso aqui, eu divido ela assim, tá certo? Então vamos fazer isso aqui. Eu olhando para isso aqui, eu já vejo que que o fator comum é A. Então eu posso dividir tudo aqui por A, tá certo? Olhando para outro aqui, eu já estou vendo que os fatores comuns aqui é B. Então eu posso dividir tudo por B. Pronto. É a coisa que eu vou fazer aí. Então A dividido para A, tá certo? Eu tenho A dividido para A, fica 1. Tá certo? Fica 1. Ok? Menos. E aqui eu tenho A aqui, ó, dividido para 2A. A ao quadrado, desculpa, 2A não. A ao quadrado dividido para A, aqui fica A. Se eu dividir tudo por A, eu tenho que multiplicar tudo por A. Pronto. Certo? Se eu dividir tudo por A, eu tenho que multiplicar tudo por A. Então, menos. Então, eu vou dividir tudo para B. Então, B dividido para B. Ó, aqui não tem um na frente. Ó, então, ó, cortou o B com o B aqui, sobra 1. Pronto. Ok? Muito fácil. E agora aqui, eu posso cortar esse B com esse B aqui. Ó, então, sobra A. Pronto. Aí agora, o que é que o aluno faz? Tá certo? Pronto. Pera aí, deixa eu pegar uma borracha aqui rapidinho. Pronto. Deixa eu botar mais para cá. Pronto. 1 menos A. Pronto. Opa. Aí, o que é que os alunos faz? Eles colocam mais aqui, ó, porque vê mais aqui, ó. Ó, vê mais aqui e coloca mais aqui. Se eu dividir tudo por B, eu tenho que multiplicar tudo por B. Mas quando o aluno coloca um positivo aqui por causa disso daqui, tá certo? Percebe que ficou diferente, ó. Isso aqui está A menos 1 e aqui está A mais 1. Então não posso agrupar. Professor, mas isso aqui tá certo? Não, isso aqui tá errado. Porque, na verdade, ó, preste atenção que o que eu tenho que colocar aqui, ó, eu corrigi várias provas com esse erro. Por isso que eu tô orientando. Aqui, ó, é negativo, ó, não é por causa desse sinal. Eu não estou dizendo que fatorar é trocar 6 por meia dúzia, certo? Então, se eu fizer aqui, ó, presta atenção, B vezes 1 é B. Aí eu faço o jogo de sinal, ó, menos por menos é mais, tá certo? Lembra do jogo de sinal, ó, menos por menos é igual a mais, mais por mais é igual a mais, menos por mais é igual a menos, mais por menos é igual a menos. Ou seja, sinais aqui, ó, sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. E agora vamos agrupar. Percebe que isso aqui, ó, é igual, ó. Então vai ficar A menos 1. Então aqui, ó, eu vou agrupar esse aqui com esse aqui. Então fica, certo? A menos B. Cheguei a uma resposta. Ok? Muito simples. Vamos para outra questão, tá? Deixa eu aumentar bem aqui para a gente ir para outra questão, tá? Mais. A outra questão, a mesma coisa, ó. Vou agrupar aqui, ó. Ó, vou agrupar isso aqui. Tô percebendo que os fatores comuns dessa questão aí, o primeiro fator comum aqui que eu tenho aqui é B. Tô percebendo isso que é B, tá? Tô percebendo. Então posso dividir tudo isso aqui, tá, por B. É uma coisa que eu poderia fazer fácil, tá certo? Então, e o outro aqui, eu tô percebendo aqui que eu tenho fatores comuns. Que fatores comuns tem aqui?
Fatores comuns, aqui não é A não, que aqui tem A e aqui não tem, então não é A. Fatores comuns é a parte numérica. Mas eu poderia dividir isso tudo aqui ó, por 7, porque 21 dá para dividir para 7 e 7 também dá para dividir para 7, que dá 1. Tá certo? Então aqui é B. Então vem cá, eu posso cortar esse B com esse daqui, que sobra quem? B, que sobra 3, né? 3, aí, mais. Posso cortar esse B com esse outro aqui, ó. Tá? Cortando esse B com esse outro aqui, que sobra o que? A. Pronto. Então se eu dividir tudo por B, eu tenho a obrigação, para não alterar o valor, multiplicar tudo por B. Tá aí. Tá certo? B. Ok? Muito simples. Menos. Vamos fazer a mesma coisa disso aqui. Com outro. 21 dividido para 7. 21 dividido para 7 é 3. Pronto. E agora, eu posso fazer 7 dividido para 7 é 1. Então sobra A. Pronto. Se eu dividir tudo por 7, eu tenho que multiplicar tudo por 7 para não alterar o valor. Agora, vem cá. O que eu vou botar o que aqui? Um sinal positivo ou um sinal negativo? A gente vai botar. Tem muita gente que vai pega o negativo daqui e põe aqui, ó. Mas não é assim, porque se eu botar um negativo aqui, quando eu fizer o jogo de sinal, menos com menos fica mais e aqui tá menos. Tá certo? Então automaticamente tem que botar aqui, ó, mais. Por quê? Menos, ó, menos por mais é menos. Pronto. Percebo que isso aqui eu vou agrupar o interno com o externo. Então percebo que aqui eu tenho A mais 3 e aqui A mais 3. Então eu posso pegar A mais 3, ó. Certo? Pronto. Menos aqui, ó. Opa, menos não, desculpa. Tô agrupando. Pera. Tá? A mais 3, por quê? E agora, o que é que eu faço? Vou pegar os externos, multiplicado assim, abre parênteses, B menos 7. Tá aí, beleza? Fatoremos essa outra questões. Vamos para outra, para a próxima questão. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para baixar essa prova, né? Vamos lá. Então vamos fazer essa outra fatoração aqui. Fatorar por, certo? Essa próxima, fatórios os complementares. Ó, vamos fatorar essa outra aqui, a parte 7. Olha, ela parece muito. Eu tenho umas questões, eu tenho a aula aí de equação do segundo grau, parece muito, ó, com a equação do segundo grau. Eu sempre friso isso, que é para a pessoa ficar com outro assunto em mente, né? Então, como é que eu faço aqui? Como é que eu resolvo uma questão dessa? Muito fácil. Primeiro, ó, eu vou fazer a raiz quadrada dos extremos aqui, ó. Raiz quadrada de x elevado a 2, raiz quadrada de 64. Se você, claro, aqui é uma aula de exercício. Qualquer coisa volta para a teoria, que é a primeira aula de fatoração, que eu expliquei isso bem detalhadamente, né? Então eu posso cortar isso daqui com isso aqui. O índice aqui é 2, então sobra x. Pronto, sobrou x aqui, ó. Certo? Sobra x aqui. A raiz, qual é a raiz quadrada de 64? Raiz quadrada de 64 é 8. Por que, professor? Porque é 8? Porque 8 vezes 8 é 64. Então, raiz quadrada aqui é 8. Agora, o que é que eu vou fazer mais ainda? Vou fazer isso aqui. Ó, para isso aqui é um quadrado perfeito. Para mim saber que é um quadrado perfeito, a primeira regra é esse valor aqui da extremidade, vou chamar de extremidade para ficar mais fácil, ele tem que admitir raiz quadrada. Então o x admitiu raiz quadrada, chegou o valor aqui que é x. O 64 também admitiu raiz quadrada, que é 8. Tá aí. E a outra coisa que eu tenho que fazer, a multiplicação desses dois produtos da extremidade é se eu multiplicar ele vezes o dobro, tem que chegar a 16. Como isso? Assim, ó, 8 vezes x, tá certo? Multiplicado aqui, ó, por 2, sempre o dobro, ó.
o produto dos valores da raiz das extremidades multiplicado pelo dobro é igual ao do meio. Vamos ver aqui, ó, 2 vezes 8, 16. 16 o que? 16x. Chegou do meio? Chegou. Então, um quadrado perfeito. Então, se é um quadrado perfeito, então agora eu posso fazer isso aqui, ó. Aplicar na... Então, x, tá certo? Eu posso chegar aqui, x mais 8, aqui, ó, elevado ao 2. Tá certo? Então, x mais 8 elevado a 2. Pronto. Cheguemos acabamos de fatorar as questões. Perfeito, né? Então, vamos lá. Vamos para 8 agora. Estamos terminando. Segura aí. Então, questão 8. Né? Questão 8 é a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui nessa questão 8? Eu vou ver que isso aqui admite raiz quadrada. Então, vamos ver que admite raiz quadrada. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada, já fiz de x elevado a 2, corto aqui, x elevado a 2 daqui, fica x, tá certo? Então, raiz quadrada de 49x elevado a 2 é 7x. Vamos ver que esse outro admite raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 1, 1 vezes 1 é 1, então é 1. Tá certo? Tá aí. É 1. Então, primeira coisa agora, o que é que eu vou fazer agora nisso aqui? Eu vou ver que é um quadrado perfeito. Então, se eu multiplicar isso por isso, multiplicar o resultado da raiz, vai vezes o dobro, tem que dar isso aqui. Então, vamos ver. Então, 7x vezes 1 multiplicado por o dobro. Então, aqui tem menos, ó, tá negativo, menos 2. Então, certo? Por que botou negativo? Porque aqui está negativo. A outra eu não botei porque estava positivo. Então, e botei, né? Quando não tem nada está positivo. Então, aqui, vamos multiplicar essa parte. 2 vezes 7 2 vezes 7, 14. 14 vezes x, 14x vezes 1, 14x vezes 1. Coloquei o sinal do negativo aqui. Voltou a ser? Voltou. Então, um quadrado perfeito. Se é um quadrado perfeito, agora eu posso agrupar, né? 7x menos 1 elevado a 2. Tá aí. Terminemos aqui a questão. Beleza? Muito simples esse tipo de questão. Um pouquinho de água. Muito simples essa questão. Então, vamos agora para a questão 9. Tá? Questão 9. Então, eu tenho que ver aqui primeiro isso daqui, que se é um quadrado perfeito, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, a raiz quadrada de 9 multiplicado por raiz quadrada de x elevado a 2. E agora vamos ver aqui a raiz quadrada de 4 multiplicado por raiz quadrada de y elevado a 2. Aqui também tem 2 quando tem nada. Então, primeiro eu posso fazer raiz quadrada de 9. Quanto é raiz quadrada de 9? É 3. Tá certo? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui, eu posso cortar isso aqui com isso. Tá certo? Então, fica o que? X. Então, fica 3x. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Pronto. Certo? Então, posso cortar aqui esse aqui com esse. Então, cortando aqui, fica o que? Cortando, fica x, tá? Pronto. Agora, eu tenho que ver que... Certo? Pronto. Então, agora eu só faço o que? Agrupar, né? Opa, aqui é y, não é x não, calma. Pera aí, ficou parecendo tanto de fazer x. Calma. Pronto. Deixa eu pegar aqui de novo. Y e x, que é y, ficou parecendo com x. Pronto, cortei. Então, agora, o que é que eu posso fazer aqui? Será que é um quadrado perfeito? Então, vamos multiplicar isso. Por isso que tem que o dobro tem que voltar a ser isso aqui. Então, vamos fazer 3x vezes 2y. Isso aqui é multiplicado por 2. Isso é uma regrazinha multiplicando por 2, certo? Então, vamos fazer essa multiplicação aqui, chuveirinho, ó. Certo?
chuveirinho. Então 2 aqui, ó. Posso multiplicar isso aqui, tá dentro dos parênteses. Então 3 vezes 2, 6. X vezes y, xy. Pronto. Vezes que? Vezes 2. Beleza? Então 2 vezes 6 é 12. 12 o que? Xy. Voltou a ser o produto do meio? Voltou. Então o quadrado perfeito. Se é um quadrado perfeito, então agora só é montar. Fica 3x, tá certo? 3x aqui, ok? 3x mais 2y elevado a 2, tá? Que é um quadrado perfeito aí. Se eu resolver isso daqui, automaticamente vai voltar a ser isso, tá certo? Muito simples. Vamos fazer as próximas questões. A próxima questão aqui, ó. Aumentar mais aí, subir. Tá. A próxima questões, vamos lá. Escreva as diferenças como produto de uma soma por diferença. Então, eu quero o produto da soma por a diferença. Vamos lá. Qualquer coisa que vocês não souberem disso aqui, volte lá para as questões teóricas. O slidezinho lá que eu coloquei com as questões da primeira aula teórica, que eu explico tudo isso daqui. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiramente, que eu tenho que fazer é o seguinte: se é quadrado da diferença, tem uma regrazinha. Ó, coloca os parênteses, ó. Eu lembrei disso, quadrado da diferença. Então, tem que estar positivo e negativo. A ordem dos fatores disso daqui, ó, não altera o produto. E agora eu faço o seguinte, ó. Vem cá. Qual é a raiz quadrada aqui? Eu posso fazer isso aqui. Qual é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada aqui, ó. Então vamos para de 9 multiplicado por x elevado a 2. Corto e corto. E aqui dá 3x. Tá certo? Então dá 3x. Certo? Se aqui eu coloquei 3x aqui, tem que colocar 3x aqui também, ó. Quando eu multiplicar isso por isso, vai ter que dar isso daqui, ó. Certo? Vamos fazer outra. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 multiplicado por raiz quadrada de y elevado a 2. Posso cortar essa parte aqui com isso aqui e sobra y. Tá certo? Então, raiz quadrada de 16 é 4. Então, 4y. Vou colocar 4y aqui e 4y aqui. 4y. Opa, fica parecendo com x. Não tenho costume fazer isso. Aqui. Então, 4y. Beleza? Tá aí, fatorado. Muito simples. Vamos lá, vamos para outra questão. Deixa eu ver. Vou subir aqui. Outra questão, questão de número 11. Tá? Questão aqui. Deixa eu ficar melhor para vocês. Vou baixar um pouco. Tá. Questões de número 11. Vou pegar outra cor aqui que eu estou abusado dessa cor. Questões de número 11. Beleza? Então, a questão de número 11. A mesma coisa, quadrado perfeito, né? Quadrado terá diferença. Quadrado perfeito, não. Quadrado terá diferença. Então, primeira coisa que eu faço, ó, os parênteses aqui, quando tem quadrado terá diferença, coloco positivo e negativo, ó. Pronto, quadrado, tá, ok? E agora eu vou fazer aqui, ó, muito simples uma questão dessa aqui. Eu vou fazer raiz quadrada de 4 multiplicado por raiz quadrada de 2 elevado a elevado a 2 multiplicado por raiz quadrada de b elevado a 2. Tá aí, tá certo? Raiz quadrada de 4 multiplicado por raiz quadrada de a elevado a 2 multiplicado por raiz quadrada de b elevado a 2. Então eu posso cortar isso com isso, ó. Fica b. Corta aqui, ó, também, ó, esse com esse, ó, fica a, ó, a. E agora raiz quadrada aqui de 4 é 2. Pronto. Então, a raiz quadrada desse número aqui, já encontrei que é 2ab. Então, vou colocar 2ab e aqui 2ab. Tá aí, certo? Muito simples. E agora eu vou fazer o mesmo aqui para o outro. Raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada de 9 é 3. Então, 3 aqui, 3 aqui. Raiz quadrada aqui de x, ó, elevado a 2. Multiplicado por y elevado a 2. Posso cortar e cortar, fica xy. Então fica xy.
Então x, y. Tá aí. Resolvemos essa questão muito simples, beleza? Vamos lá para a próxima questão, né? Vamos para a próxima, ver como é que a gente se sai, beleza? Questões aqui de número... A questão aqui de número 12. Então, quadrado pela diferença também. Como é que eu faço? Aqui, ó. Coloco aqui, tá? Os parentes, positivo, negativo. Tá certo? Então, primeira coisa que eu faço aqui, ó. Vamos fazer raiz quadrada de x elevado a 2. Corto, sobra x. Então, vou colocar x aqui. Pronto, resolvi a primeira parte. E agora eu tenho raiz quadrada aqui, ó, de 1 sobre 16. Galera, vou dizer uma coisa para vocês. Eu tanto posso escrever isso aqui com assim como assim, ó. Raiz quadrada de 1 multiplicado por raiz quadrada de 36. Eu sei que muita gente sabe disso aqui, mas eu estou fazendo uma aula por geral, né? Então eu tenho que, às vezes, falar essas coisas porque nem todo mundo sabe, né? Então, raiz quadrada de 1 aqui é 1. Por quê, professor? Porque 1 vezes 1 é 1. E raiz quadrada de 36 é 6. Por quê, professor? Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Raiz quadrada é muito simples. É multiplicar um número por ele mesmo que volta a ser o resultado. Então, aqui, ó, fica 1 sobre 6 e aqui fica 1 sobre 6. Tá aí, ó. Terminemos a nossa fatoração. Muito simples, né? Muito simples. Tomar água aqui. Ok? Muito simples. Vamos lá. A próxima aqui, ó. A próxima aqui, fatoração por expressão quadrática. Agora, se a gente perceber aqui, ficou um pouco estranho, porque eu falei... Porque... Opa, tá passando aqui sem querer. Então, ó, a 13. Porque aqui não é um quadrado perfeito. Pô, aqui não tem raiz quadrada de 10. Posso ter raiz quadrada de x elevado a 2, mas tem raiz quadrada de 10. E se eu multiplicar isso por esse multiplicado por 2, não vai voltar a ser isso aqui, né? Seria 20x elevado a 2. Então isso aqui é uma expressão que não é um quadrado. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de lembrar isso aqui como fosse uma expressão, como fosse uma equação. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é isso aqui, ó. Eu vou abrir os parênteses. Então, eu posso colocar x aqui e x aqui. Pronto. A primeira coisa que eu faço. Tá positivo aqui, eu vou colocar positivo aqui e positivo aqui. Pronto. Certo? Agora, olha o que é que eu poderia fazer aqui. Aqui vai ser o que? Um valor de A. Deixa eu até mudar de cor aqui. Vou ficar mudando de cor aqui pra gente, né? Então, aqui, ó, vai ser o valor de A. E aqui vai ser o valor de B. Tá certo? Agora vamos fazer essa multiplicação aqui, ver como é que vai ficar. Vamos fazer essa multiplicação aí, ver como é que vai ficar. Então vamos lá. Multiplicando esse por esse por esse por esse e esse por esse, né? A gente fez isso na nossa aula. Então x vezes... Então aqui, ó, x vezes x é x ao quadrado. Pronto. Então, x vezes b, então bx. Então, mais ou xb, tanto faz. xb. Ok? Agora vamos multiplicar isso aqui. A, tá certo? A vezes x vai dar o que? Ax. Então, mais ax. Tá certo? A vezes b dá b. Então, mais AB. Pronto, tá aí. Percebe o seguinte, que aqui, ó, então os termos comuns que tem aí é x. Então, eu posso colocar em evidência. Então, vai ficar x
vou fazer o seguinte, esse x ele vai vir para fora, fica x e fica o seguinte aqui, ó, a mais b, percebe isso aí? Mais a mais b, pronto. O que é que eu estou dizendo com isso? Que eu vou ter que, se eu pegar dois números, o número, então a aqui, ó, e b aqui é os números, eu quero encontrar esse número a e esse número b. E que números são? É dois números que eu somado, se eu somar aqui, ó, vai dar justamente 7x. E se eu multiplicar esses números, multiplicar um pelo outro aqui, ó, tá certo? Vai dar 10. Então eu tenho que achar esse número que corresponda a isso. Tá certo? O número que eu somado aqui, ó, ele vai dar, que eu somar esses dois números aqui, ele vai dar 7x, né? Vai dar 7, no caso. E se eu multiplicar, vai dar 10. Que número é? Então, a gente pode tentar assim. Vamos fazer o seguinte, qual o número que soma? Eu posso pegar 5 mais 5. Mais 5 mais 5 é 10. É 7, não é? Então não é. Então isso aqui tá, não poderia ser. Para dar 7, eu posso pegar 2 aqui, ó. 2 mais 5. 2 mais 5 é 7. Voltou a ser isso aqui. Tá certo? E se eu multiplicar 2 vezes 5 é 10, ó. Então, ó. Então já cheguei ao meu resultado, que é o quê? É 5 e 2, tá certo? Então cheguei ao meu resultado aqui, ó. Vou apagar aqui. Apagando aqui. Cheguei ao meu resultado rapidamente, que aqui é 5 e 7. Pronto. Ok? Muito simples uma questão dessa. A outra coisa que pode ser feita, eu posso igualar isso aqui a zero, ó, e posso resolver uma questão dessa. Vamos fazer uma aqui. Deixa eu pegar uma tela aqui. Vamos lá. Eu coloquei essa questão aqui. Outra coisa que eu posso fazer para resolver esse tipo de questão é isso aqui, ó. Primeiro eu vou igualar isso aqui a zero e fazer uma equação, tá certo? Igualando aqui a zero. Então, se eu igualar a zero aqui, eu vou ter aqui, ó, colocar os parênteses, mais e mais. E aqui, o que era que eu iria fazer aqui? Aqui fica x aqui e x aqui. E agora eu vou encontrar o valor de b. Então, eu poderia aqui aplicar o que? Delta b ao quadrado menos 4ac. Outra forma de fazer essa questão. Então, aqui, como é que eu ia fazer? Quem é b? B aqui, essa parte aqui é tudo, né? Então fica 7 elevado a 2, tá? Menos aqui, ó, 4. Quem é A? É 1, tá aqui na frente, ó, multiplicado por 1. Quem é C? É 10, vou multiplicar por 10, ó, certo? Então aqui, quando eu faço aqui, 7 elevado a 2 é a mesma coisa de 7 vezes 7, né? Na questão de potência a gente fez isso. 7 elevado a 2 é a mesma coisa de 7, né? Vezes 7. Então aqui vai dar 7 vezes 7, 49. Pronto. Então agora você vai multiplicar isso aqui, ó. 4 vezes 1 é 4, tá certo? 4 vezes 2, 40. Então 40. Mais aqui, ó. Por menos é menos 40, mais, né? Menos 40. Por que menos 40, professor? Porque aqui quando não tem nada, tem positivo. Então, menos por mais é menos. Então, fica quanto? 9. Pronto. Sabendo disso daqui, agora eu posso aplicar onde? Eu posso aplicar em Bhaskara. Quem é Bhaskara? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 que multiplica a. Certo? Muito simples uma questão dessa. Então, fica x, ó. Quem é B? B aqui é 7. Então aqui tem menos, vai ficar menos 7. Menos 7. Mais ou menos. Raiz quadrada de 9. Sobre quanto? Sobre 2 que multiplica A. Quem é A? É 1. Opa, A é 1 aqui. Certo? Então aqui você vai fazer o seguinte, ó. Vamos aqui. Menos 7. Mais ou menos. Raiz quadrada aqui, ó. Ó. Se eu fizer aqui raiz quadrada aqui de 9 é 3, tá certo? Sobre 2, ok? Agora
Vamos fazer aqui, vamos achar x'. Quem é x'? Menos 7. X' eu pego por cima, mais 3. Certo? Então, aqui, ó. Opa, certo. Então aqui vai ficar quanto? Vai ficar 4, né? 4. Menos 7 mais 3, menos 4 dividido para 2. Então, x' fica o quê? Menos 4 dividido para 2, fica menos 2. Tá aí. Menos 2. Ok? Vamos ver a outra. Agora, pegando por cima, né? Eu tenho, ó, pegar x' aqui, x2'. Eu tenho menos 7 menos 3 dividido para 2. Então, vai dar quanto? Ok? Vai dar quanto? Vai dar menos 10, né? Menos 7 com menos 3, menos 10 dividido para 2. Então, vai dar quanto? Menos 5, ok? Agora, olha só, o que é que os alunos falam? Professor, aqui deu menos 5 e aqui deu menos 2. E a resposta lá mas a gente tem que fazer análise aqui, ó. Agora, aqui não está positivo, então fica positivo. Então fica 5 e 2. Voltemos ao mesmo valor. Vou fazer só uma dessa forma aí e o restante a gente vai continuar do jeito que tá, certo? Só para vocês saberem que existe, que eu posso fazer assim também. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Agora, a questão de número, né? De número 14, né? Vamos continuar aqui. Então, o que é que eu faço? Ó, os parentezinhos. X aqui, tá? E agora, preste atenção aqui, que aconteceu uma coisa aí. Eu tenho um valor aqui, ó, negativo, tá? Então, um vai ser positivo, ó, positivo, e o outro aqui, ó, vai ser negativo. Então, x, né? O outro aí vai ser negativo, beleza? Um vai ser positivo e o outro automaticamente vai ser negativo. A outra vez a gente colocou tudo positivo porque os dois sinais aqui, ó, era positivo, mas agora não, um é positivo e negativo. Então, um positivo e o outro negativo. A mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar A multiplicado por B, vai dar o valor de C. Lembra que aqui é o valor de A, o valor de B e o valor de C? E eu sei que A mais B vai dar, né, o valor de B. Tá certo? Ou seja, eu sei o que A vezes B tem que dar menos 10. E eu sei o que também A mais B vai ter que dar 3. Eu sei disso daí. Então, eu tenho que achar o valor que fique nessas condições, né? Para mim, se não, eu tenho que resolver a equação. E resolver a equação, acho x', x2', coloco x' aqui, x2' aqui. É a outra opção, né? Então, eu sei aqui, vamos ver. Como é que eu faço? Eu sei aqui, ó. Se eu pegar aqui menos 2 e multiplicar por 5, menos 2 multiplicado por 5 vai dar menos 10. Então, ó, satisfez daqui, ó. Eu peguei. E o outro, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar, se eu somar isso aqui, ó, menos 2 mais 5, tá certo? Vai dar igual a 3. Então, cheguei ao mesmo valor. Ó, o sinal negativo já ficou aqui, como a gente já estava sabendo. Então, fica menos 2 e o outro fica 3. Cheguemos ao nosso valor aí. Muito simples, né? Isso é a questão, à medida que eu sei que essas partes aqui às vezes fica mais. No começo os alunos reclamam mais. Mas quando a gente vai fazendo, vai melhorando tudo. Tá ok? Vamos lá para questão 15, né? E a questão 15 aqui eu acho que é a última questão. Então a mesma coisa, ó. Certo? X aqui, tá certo? E X aqui. Pronto. E agora, ó, tá certo? Vamos ver, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que A vezes B vai ser igual a 8, que é igual a C. E eu sei que A mais B vai ser igual a menos 6. Tá aí. A gente tem que ter esse valor. Então, qual que é o valor? O que a gente pode fazer aqui? Eu posso pegar aqui, ó, menos 4. Se eu pegar menos 4 aqui e multiplicar
por, deixa eu ver, menos 2, a gente pode fazer por tentativa. Então 2 vezes 4 vezes 2, 8. Menos por menos, mais, ó. Só satisfez isso aqui. E vamos ver que aqui também poderia dar certo esse valor aqui, para dar menos 6. Então eu tenho menos 4 por menos 2, né? Menos 4 por menos 2, ó. Como é que faz isso? Soma e conserva o sinal do maior. Então 4 mais 2, 6. Conserva o sinal do maior, que é 6. Ou a gente pensa o seguinte: eu estou devendo R$4, sinal negativo é que você está devendo, e vou pegar emprestado mais R$2. Então vou ficar devendo 6. Sinal negativo é o que você está devendo. Então pronto. Então já cheguei aos valores, que são 4 aqui, ó. E o outro é menos 2. Valeu, pessoal, valeu. Então, até a próxima, beleza? Valeu!